Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue lhe abençoando. Estamos aqui mais uma vez nesse horário que temos tido os nossos encontros aqui pelo YouTube, às 19 horas, horário de Brasília, 23 horas, horário de Portugal. E hoje nós vamos falar sobre uma loucura, exatamente. E eu gostaria de antes pedir a você que deixe aí o seu like no vídeo, que você se inscreva no canal caso você não é inscrito, e você que deseja participar da nossa comunidade, você que deseja participar das nossas orações diárias, então entre no nosso canal, o canal da Igreja em Casa, isso mesmo, Igreja em Casa. Para você achar no Telegram o canal, você acha da seguinte forma: Igreja em Casa 70 × 7. É um canal no Telegram que nós temos lá, a comunidade da Igreja em Casa, tá bom? Então, adere lá, por favor. E você que deseja entrar em contato comigo, entre em contato pelo WhatsApp. O WhatsApp que está aí no seu, na tela aí, né? Está aí para você nos adicionar. E se você quiser também entrar em contato conosco, o WhatsApp, deixa eu falar aqui para você, é o sinalzinho de mais, né? Sinalzinho de mais, 351, que é o código de Portugal, 934-354-376, tá bom? Sinalzinho de mais, tem que colocar o sinalzinho de mais. 351-934-354-376, tá bom? Nós vamos ouvir agora um hino, um lindo hino, Rude Cruz. Rude Cruz, você já deve ter ouvido esse hino, um hino muito antigo que fala a respeito da cruz. E nós já voltaremos. Quem vai cantar é a irmã Delmira Matos, tá bom? Vamos ouvir e já retornamos. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Bom, estamos de volta. Então, o assunto de hoje vai ser a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem. Porém, antes de falar a respeito da mensagem da cruz, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não existe, veja bem, não existe, e eu falo isso assim, de coração, com toda a certeza, com toda a convicção, não existe cristianismo sem solidariedade. Não existe cristianismo sem generosidade, sem ação social, sem ajuda ao próximo. Não existe. Não existe mesmo. E eu, particularmente, me recuso, sabe, a pregar o evangelho e ser um cristão e não fazer absolutamente nada em favor do próximo, em favor do semelhante. Devemos e temos que fazer alguma coisa. Eu tenho esse versículo aqui comigo, que está em João, né? Esse versículo que está na epístola de João. Eu vou ler para você, que é um versículo que diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 17. Eu sempre vou ler aqui esse versículo. Olha só. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja que o amor de Deus, ele é expressado quando nós ajudamos ao necessitado, quando nós ajudamos ao próximo. E nós já fizemos então uma ação social, uma ação de solidariedade, e estamos agora com uma outra ação, que vamos levar alguns livros, né, para reclusos, para detentos e também para pessoas idosas. E por que nós vamos levar os livros? Para que o livro seja uma extensão da nossa amizade, da nossa solidariedade. Então, eu conto com a sua ajuda, tá? Nós temos ainda 40 livros que precisamos que pessoas doem. Você que está, por exemplo, em Portugal, cada livro sai 10 euros. 10 euros. E você que está fora do Brasil, né, em outro país, por exemplo, não sei quanto que seria isso em dólares, não sei. Mas você, por exemplo, que está no Brasil, é só você fazer o câmbio, talvez dê aí 50, 60 e poucos reais, talvez. Então, nós precisamos de 40 pessoas ou uma pessoa que doe mais de um livro. Se você quiser doar, entre em contato comigo através do WhatsApp, esse WhatsApp que nós colocamos aí no vídeo, e também tem na descrição do vídeo aí como você pode contribuir, como que você pode ajudar. Tem aí a conta do irmão Davi e tem também o meu IBAN, se você quiser, tá bom? Bom, vamos lá.
Vamos agora falar sobre essa loucura que é a mensagem da cruz. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 10, tá bom? Eu vou ler a partir do versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Essa igreja, ou essa comunidade em Corinto, era uma comunidade, e acredito eu, que daquelas que o apóstolo Paulo, ele implantou, ele levou a palavra, ele levou a mensagem, essa, com certeza, era a mais problemática. Tinha problemas de imoralidade, tinha problemas de idolatria, tinha problemas de desordem, e um dos maiores problemas era a divisão. Havia muita divisão, mesmo, muita divisão mesmo. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então havia divisão. E essa divisão era por causa de quê? Por que havia essa divisão? Porque eles estavam ali pensando o seguinte, bom, quem é o melhor pregador? Quem prega melhor? Paulo, Apolo? Quem prega com mais sabedoria? Né? Paulo, Apolo? Quem é? E outros que pregavam também. Por quê? Porque na cultura deles, né, eles tinham essa cultura de que quem era o melhor filósofo. Então eles trouxeram também essa cultura para dentro da comunidade cristã. Quem era o melhor pregador? Quem pregava melhor? Era Paulo? Era Pedro? Era Apolo? Quem é? Então, esse era um dos motivos da divisão. Ele continua, pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Cefas era Pedro. E eu de Cristo, quer dizer, estavam divididos. Um dizia, eu sou de Cristo. O outro dizia, não, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro, porque Pedro prega melhor. Então havia essa divisão entre eles. Aí, Paulo pergunta, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar. Veja bem, não me enviou Cristo. E eu não fui enviado também, tampouco, para batizar. Ele diz, mas para pregar o evangelho, boas novas. Né? Não com a sabedoria da palavra do homem, né? Para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui diz, para que não se anule a cruz de Cristo. Porque existem pregações, meu irmão e minha irmã, e você deve perceber isso, que elas anulam a cruz de Cristo. Por exemplo, aquelas pregações que exaltam o pregador, está anulando a cruz de Cristo.
aquela pregação que leva as pessoas, por exemplo, a aquela autoajuda, uma palestra motivacional, ela está anulando a cruz de Cristo. Então, essas mensagens, essas pregações, o irmão e a irmã é quem deve discernir. Eu não vou dizer para você assista fulano ou não assista ciclano. Você deve discernir se aquela mensagem ali está anulando a cruz de Cristo. Por exemplo, quando a mensagem diz que a pessoa é salva pelo seu esforço, pelos seus méritos, isso está anulando a cruz de Cristo. Ou seja, anulando aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então é importante termos isso em conta. É importante termos isso na nossa mente e analisarmos as mensagens, as pregações. Aí Paulo vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É o que Jesus fez na cruz do Calvário. A palavra da cruz é essa mensagem. Qual é a mensagem? Olha, Deus, ele enviou seu filho em forma de homem, né? Nasceu como homem, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi crucificado na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso, um plano de Deus para salvar o homem. Jesus, ele foi o nosso substituto. Isso para os que se perdem é loucura. Como que um Deus tão poderoso vai enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário por pecadores? Isso na cabeça daquelas pessoas que se perdem não entra, não funciona, porque soa como uma loucura, soa como algo louco. E Paulo vai dizer que essa mensagem realmente é loucura para os que se perdem. Ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco ou louca a sabedoria do mundo? Você pode perceber, meu irmão e minha irmã, que nós vivemos num mundo em que parece que às vezes o mundo está louco. O mundo está louco. Você vê determinadas coisas acontecendo que parece loucura, realmente. Você não acredita naquilo que está acontecendo. E a sabedoria do homem, segundo aqui a palavra, né, visto, olha só, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, na sabedoria humana, a sabedoria humana, ela não consegue compreender isso. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Isso soa como uma loucura, a sabedoria humana. Por isso, e eu não estou aqui fazendo apologia a pessoa não estudar, a pessoa não se formar, pelo contrário, eu acho que a pessoa deve sim estudar, não tenho certeza, que a pessoa deve estudar, deve se formar, ela deve sim buscar conhecimento. Porém, devemos entender o seguinte, que não é por essa sabedoria que vamos entender o que aconteceu na cruz do Calvário.
na cruz do Calvário, o que aconteceu e o sentido, o significado, o valor, nós só entendemos quando o Espírito Santo nos dá o entendimento. Quando o próprio Espírito nos dá o entendimento. E dá o entendimento justamente para aqueles que são salvos. Aqueles que foram eleitos. Aqueles que foram chamados. Olha só o que ele diz. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, o que acontecia naquela época? Os judeus estavam buscando sinais, porque os judeus gostavam e gostam de sinais, como existem pessoas que gostam também. Por exemplo, os judeus, eles tinham conhecimento que Deus abriu o Mar Vermelho, né? Moisés estendeu o cajado, o Mar Vermelho se abriu. Josué e as muralhas de Jericó, Eliseu, Elias, tantos outros que fizeram maravilhas, sinais. Então, eles queriam isso. Embora Jesus tenha feito sinais e maravilhas, mas mesmo assim não foi o suficiente para eles, para que o entendimento deles se abrisse. E isso tudo no plano de Deus. E os gregos, como diz aqui, buscavam o quê? Sabedoria, inteligência, sabedoria, os filósofos gregos. Mas não era por aí que iria-se ter o entendimento do que aconteceu lá na cruz do Calvário. Pois ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Quer dizer, escândalo para os judeus, porque os judeus jamais poderiam imaginar, peraí, mas o Messias, o rei, sendo crucificado como foi, humilhado? Não, não, não. Nós queremos um Messias como Davi, queremos um Messias como Moisés, que vai nos livrar aqui desse jugo dos romanos. Eles queriam isso. E então isso para eles era um escândalo, Jesus morrer na cruz do Calvário. E para os gregos, uma loucura. A mente deles, por mais que eles fossem sábios, e por mais que tivessem sabedoria, eles não conseguiam entender isso. E como é que você consegue entender isso? Porque você é um eleito. Porque você é eleito. Porque você foi chamado. Então você consegue entender isso. As pessoas que não foram chamadas, e eu não quero aqui fazer juízo, porque pode ser que a pessoa no momento não creia, mas ela vai crer depois, aconteça alguma coisa. Mas, normalmente, deixa eu falar das pessoas que foram chamadas. Normalmente as pessoas que foram chamadas, quando elas ouvem a mensagem da cruz, isso não é loucura para ela. Isso é o poder de Deus, o poder para regenerar, o poder para justificar, o poder para perdoar, o poder para salvar. É o poder de Deus. Vou continuar. Mas para os que foram chamados, olha só, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí ele vai falar sobre a vocação, vai falar sobre a eleição. Ele vai dizer, irmãos, reparai,
pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. O sábio segundo a carne é aquele que tem a sabedoria do mundo, que é adquirida quando a pessoa vai à escola, vai à faculdade. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu, Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu acredito e estou cada vez mais convicto disso, que Deus pega justamente aquelas pessoas que ninguém mais quer. Aquelas pessoas que foram rejeitadas. Aquelas pessoas que todo mundo sabe que elas são falhas, que elas são cheias de erros, insignificantes, e Deus começa a usar essas pessoas. E por que Deus usa essas pessoas? Justamente para ficar provado que não é o homem, mas é Ele. Não é a capacidade humana, é Ele. Não é a sabedoria humana, é Ele. E a mensagem que nós temos que pregar é essa, a mensagem da cruz. A mensagem do que aconteceu lá na cruz. Era isso que os apóstolos pregavam. Eles pregavam isso. Eles não pregavam prosperidade, eles não pregavam cura, eles não pregavam vida sentimental, embora tenha orientação sobre isso, mas a mensagem era a cruz, o que aconteceu na cruz. Embora havia cura, embora havia doutrinas, ensinamentos, mas a mensagem central era a cruz. O que aconteceu lá na cruz. E se o pregador, se o pregador, aquele que está dando a mensagem, ele não valoriza o que aconteceu lá na cruz, então, de uma forma talvez proposital, e eu não quero aqui levar para esse lado do dolo, mas de uma forma talvez inconsciente, ele está anulando a cruz de Cristo. E agora, nesse momento, eu até queria me dirigir a você, pastor. Você, pastor, você, diácono, presbítero, você, ancião, você que prega a palavra. Eu pergunto para você, a sua mensagem é a mensagem da cruz? Ou você, de alguma forma, de alguma maneira, tem anulado a cruz de Cristo? Pastor, bispo, você que que tem aí uma série de pessoas que lhe ouve, que lhe assiste, tenha cuidado, pastor, tenha cuidado. Pregue a mensagem da cruz. Porque essa mensagem é que salva. Essa mensagem que desperta os eleitos, os chamados. Jesus disse lá na cruz do Calvário, antes de expirar, ele disse, Pai, ou disse, está consumado, Antes de expirar, ele disse, está consumado. Ele também disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, mas eu estou me referindo às últimas palavras dele, quando ele expirou e disse, está consumado. Ou seja, já está feito. Agora é só pregar a mensagem da cruz e o Espírito Santo vai fazer o que tem que ser feito.
dentro das pessoas, dentro delas. Nós só precisamos levar a mensagem da cruz. Nós só precisamos isso. Então eu queria deixar aqui essa mensagem para você e amanhã nós vamos falar mais a esse respeito, tá bom? Que você tenha uma excelente noite, você que está assistindo esse vídeo agora à noite, que vai ficar aí no canal, e você que assistir durante o dia, um bom dia, uma boa tarde, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando, um forte abraço e vamos em frente.